Você já viu um adulto dando birra, quebrando as coisas, xingando, se comportando como uma criança? Eu sou Veridiana Silva, eu sou terapeuta integrativa e há mais de 20 anos venho desenvolvendo pessoas e equipes em sentido mental e emocional. E hoje eu quero falar com você um assunto muito profundo e muito humano também. Você já percebeu que algumas vezes a gente deixa de ser adulto e começa a responder a algumas situações como se fôssemos crianças de 5, 8 ou 12 anos? Uma explosão emocional, um choro que vem do nada, um medo irracional ou aquela sensação de por que eu levei isso tão pro lado pessoal? Vamos falar sobre isso? Esses dias eu li uma publicação que falava assim, que quando um trauma da gente é acionado, nós não respondemos a isso com a idade que temos, mas sim com a idade em que o trauma foi causado. E sim, isso realmente acontece e tem fundo neurocientífico também. Nada tem a ver com regressão infantil, mas é o registro da emoção que foi feito em você quando você era pequeno, quando o seu cérebro ainda estava sendo moldado. O nosso cérebro ele vai sendo moldado por todas as circunstâncias que nós vivemos. E essas circunstâncias não ficam só na memória. Na verdade, nem fica na memória quando nós ainda somos muito pequenos. Elas ficam nas vísceras. A emoção dessa lembrança é que fica guardada em nós. Isso acontece porque a criança muito pequena ainda, antes dos 7 anos de idade, geralmente, não tem um repertório racional para lidar com as circunstâncias que acontecem no momento. A única coisa que ela faz é observar e absorver aquilo que ela interpreta do ambiente onde ela vive. Então, quando alguma coisa no ambiente em que a pessoa vive aciona uma memória que aquilo pode ser uma possível ameaça, esse adulto resgata também um sistema de defesa que foi registrado nele lá na infância. Isso é muito fácil da gente perceber, porque em muitas ocasiões na vida da gente, o nosso corpo parece lembrar de algo antes mesmo da mente. Já passou por alguma situação em que você ouviu um barulho, ouviu uma cena e você mesmo sem entender o que estava acontecendo já começou uma palpitação, uma tremedeira, uma respiração mais profunda? Pois é, o seu corpo identificou antes da sua mente racional que existia um possível perigo ali. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem mais claramente do que eu estou falando. Imagina uma criança com 6 anos de idade que sempre que ela chora, ela ouve assim, deixa de ser dramática. A emoção dela nunca é acolhida, ela se sente abandonada. Essa mesma menina, quando chegar na vida adulta, se ela manda uma mensagem para o parceiro, namorado, marido, e ele demora a responder, não é só uma dúvida que vai tomar conta dela, é um desespero com medo do abandono. Ou seja, aquilo que a menininha de 6 anos de idade sentia, vem à tona na vida adulta. Mais um exemplo. Imagine agora um menino de 6 anos que durante a sua vida escolar recebia críticas muito severas e que sentia que todo o esforço que ele fazia era rejeitado. Bem, quando esse menino cresce e vai para a vida adulta, a mínima crítica que ele receber no emprego, no trabalho, vai fazer ele ter uma vergonha tóxica dele mesmo, que vai paralisar e vai fazer ele evitar conflitos. Ele simplesmente não tem força para se defender ou para se colocar no seu lugar de adulto. Por quê? O menino de 6 anos veio à tona. E um último exemplo para você se identificar aí. Imagina uma menina que não tinha adultos responsáveis perto dela para supri-la das necessidades básicas da vida. E ela teve que aprender a se virar sozinha, fazer tudo por ela mesma. Quando ela chega na vida adulta, ela se coloca numa posição de fazedora. É aquela pessoa, aquela mulher que faz tudo para todo mundo e se sobrecarrega com isso. Sabe por quê? Porque ela acredita que se ela não fizer, ninguém vai fazer. Essa dor de rejeição, de abandono ou de insegurança não vira passado. Ela vira um abismo em camada. E toda vez que você sente ela de novo, é como se você fosse mais fundo nesse abismo. Nós estamos falando aqui de trauma, sim.
Mas não precisa ter sido uma coisa extremamente grande e visível a todo mundo, porque o trauma não é o que acontece com você, mas é a percepção que você tem enquanto você ainda é muito criança. Não, nós não estamos fadados a continuar mergulhando nesse abismo de dor pro resto da vida. Por quê? Porque hoje, com um cérebro maduro, você tem opções que aquela criança não tinha. Então, quando você olha para a situação que te aconteceu no passado, sem sofrer, aqui de fora, como um adulto, você entende, eu sobrevivi e posso fazer diferente daqui para frente. Com o acompanhamento profissional necessário, você pode acessar o seu trauma sem propriamente revivê-lo. Assim você pode nomear aquilo que você sentiu quando o trauma aconteceu com você. Esse é o primeiro passo para que a gente possa abrir mão daquele sofrimento que a gente sentiu. Além disso, você vai entender também qual foi a sua necessidade que não foi suprida, causando em você uma ferida. Você também tem acesso a ferramentas que te ajudam a entender como você poderia ter feito ou agido diferente na situação em que esse trauma for resgatado. A terapia não apaga o trauma ou o abismo. O que ela faz é pavimentar esse grande abismo de dor. Cada nova decisão, cada percepção que você tem vira um tijolinho nessa. Se você se reconheceu até aqui, você não é exagerada, imatura ou frágil demais. Você é simplesmente uma pessoa com um repertório emocional em construção. Toda a cura começa quando a sua dor ganha linguagem e consciência. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta aqui e compartilha com alguém que também sente essa dor e que com certeza vai tirar proveito desse conteúdo. Até a próxima!